Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar estou com o Silvano. Olá Valdinei, muito bom estar aqui mais essa semana, poder comentar aí hoje como foi o encerramento do mês passado aí para as estratégias, também como que elas começaram aí nessa primeira semana de agosto. Bom, como de costume, a gente vai dar uma olhada então no gráfico do Ibovespa para entender o cenário atual. No final de julho, o Ibovespa voltou ali a testar um topo na região próxima dos 105.400 pontos e depois iniciou o mês de agosto em queda e segurou num suporte próximo ali dos 100 mil pontos. Como destaque nessa semana, né, a gente teve aí na quarta-feira a queda da taxa de juros Selic, que agora está em 2% ao ano, que tende a ser bom, né, positivo para a Bolsa, por causa da migração aí de recursos da renda fixa para a renda variável. A primeira estratégia que a gente vai ver agora é o método Atlântico. Começando então pelo gráfico de trades em abertos, considerando aí o fechamento em 5 de agosto, a gente vê a rentabilidade no eixo vertical e o tempo posicionado em dias no eixo horizontal. Os trades positivos são as bolhas azuis e os trades negativos as bolhas vermelhas. Nessa semana a gente também está trazendo um outro gráfico que não aparece aí com tanta frequência no nosso call, que é o gráfico de impacto no capital. Nesse gráfico a gente vê todos os trades que já foram indicados pelo Atlântico, e considerando aí o fechamento em julho de 2020, são mais de 2.000 trades nesse gráfico. A gente vê aí no eixo horizontal, né, o tempo posicionado em dias, e no eixo vertical, o impacto no capital. Acho legal, né, Silvano, você dar uma explicada como é que funciona. Com certeza, principalmente para quem eventualmente esteja chegando aí agora na estratégia do Atlântico ou mesmo em outra estratégia, é importante entender esse conceito. E o interessante é, quando você entra num trade do Atlântico, quando você coloca ali o seu capital na calculadora, só como exemplo aqui, imagine que você colocou ali 100 mil reais ali na calculadora, ele vai indicar uma quantidade de ações a serem compradas. Essa quantidade de ações ela é calculada de uma maneira a controlar o risco que você está correndo naquela operação. E o Atlântico ele procura ali manter esse risco que você corre em torno de 0,75%, que é algo que a gente já vai ver onde ele aparece aí nesse gráfico. Então, como você não coloca o capital todo, você coloca apenas uma parte dele, existem dois números diferentes. Um número é a variação do ativo ali, você pode ter comprado uma ação a 10 reais e o preço subiu para 20, mas como você não alocou os seus 100 mil reais naquele ativo, o impacto dessa variação aí de 10 para 20 reais, 100% naquele ativo, vai ser diferente sobre todo o seu capital. E é isso que esse gráfico está mostrando. Ele está olhando ali cada trade, o quanto aquele trade contribuiu para a variação de todo o seu capital, que vai estar distribuído em alguns trades. E é muito interessante notar, então, nesse gráfico, que o Atlântico, ali, a gente pode dizer assim que as perdas estão bem acumuladas próximas desse valor, que é a proposta do Atlântico, de arriscar ali 0,75% dos trades a cada trade, do risco, ele vai arriscar ali 0,75% do seu capital a cada trade, e é bem interessante notar que as perdas ficam bem limitadas ali em torno de 2%. Então, tá tudo em sintonia com o que a gente fala aqui várias vezes, de que o Atlântico vai cortar rapidamente as perdas. Em contrapartida, quando a gente olha aí para a parte azul do gráfico, para os trades positivos, a gente vê que o Atlântico não limita os ganhos. Então a gente vê um acúmulo muito bom de trades aí também na faixa entre 2% e 4%, mas a gente consegue ver muitos trades que contribuíram com 8%, 10%, 15%. A gente consegue ver trades aí, um único trade, que contribuiu para uma variação no capital todo de mais de 20%. Mantendo o controle de risco, que é muito importante. Mantendo o controle de risco é o mais importante. Agora a gente vai dar uma olhada nas estatísticas do dia 31 de julho ao dia 5 de agosto. A gente teve 30 trades abertos no Atlântico, teve 35 operações encerradas, muito aí devido a esse início do mês de agosto, né, que a gente viu lá no gráfico do Ibovespa, que a Bolsa iniciou o mês de agosto mais em queda, né, nesses primeiros dias. E a gente teve também 8 operações com risco liberado. Na estatística geral, a gente não tem grandes alterações em relação à semana passada. E agora a gente vai dar uma olhada nos destaques aí de trades que foram encerrados
nos últimos dias. O primeiro deles aí em Kepler, a gente tem aí uma variação no ativo de mais de 44%, e impacto no capital de 4,76%. Outro trade em Oi, também que foi encerrado aí com uma variação de 55%, impacto no capital de quase 2%. Também tem exemplo aí de trade que o Atlântico cortou as perdas rapidamente, foi em Elbor, que teve aí um impacto de menos 0,83%, próximo aí do que o Silvano falou, né, o 0,75% que em média ali o Atlântico arrisca. E a gente também tem aqui exemplos de risco liberado em duas operações, né? A primeira delas em log, com uma variação até o momento aí no ativo de mais de 24%, e outra em Atom, que esse ativo aí já está atingindo uma variação aí de mais de 50%. Lembrando que o Atlântico continua aí posicionado nesses trades com risco liberado. Só para reforçar, né, a informação que a gente já explicou ali no gráfico de impacto no capital, esses exemplos de trades encerrados mostram de uma maneira bem eficiente o que a gente falou ali. O trade negativo, apesar do ativo ter uma variação de menos 18, ele contribuiu no seu capital total com uma perda de menos 0,8, bem próximo ali do 0,75 que a gente comentou. Já os trades positivos, o Atlântico vai deixar esse ganho crescer, e a gente vê, por exemplo, no caso da Kepler, contribuindo com mais de 4% aí de rentabilidade positiva, quando a gente olha para o capital todo que a pessoa tinha ali no momento que ela foi calcular a posição para esse trade. Bom, agora a gente vai ver a Rocket 5. Nesse gráfico nós temos o resultado consolidado da Rocket 5 em julho, que foi de 12,68% de valorização. Agora nesse início de agosto a carteira está com um resultado de menos 3%, aí muito devido à queda aí no início do mês agora de agosto da Bolsa. Inclusive a gente teve um papel que foi estopado nessa semana e foi trocado. Em 12 meses a carteira aí tem um resultado de menos 4,27% e desde o início quase 156% de valorização. A carteira vem aí de um resultado excelente, né? 3 meses com rentabilidade acima de 10% e acima da rentabilidade da Bolsa, mas nesse início aí de agosto acabou tendo esse stop, que foi um stop com um ativo que chegou a cair bastante aí durante o pregão, e a gente acabou recebendo bastante pergunta das pessoas aí questionando esse stop, né? O ativo caiu bastante, no outro dia subiu, e eu acho que é muito importante a gente explicar para você que está aqui nos assistindo, reforçar, na verdade, que as estratégias aqui da Rock Trade são todas estratégias quantitativas de investimento. Então, toda a tomada de decisão ela é baseada em regras que são pré-estabelecidas. A gente estuda, faz um backtest de como essas regras teriam se comportado no passado para entender se essa estratégia faz ou não sentido ser implementada, qual ajuste faz a estratégia se comportar melhor. E a gente, uma vez que a estratégia ali foi desenvolvida, foi testada, passou também por um período aí de validação, né? A gente opera aqui internamente para entender se isso está seguro, a gente passa então a divulgar essas recomendações para os clientes. E nesse cenário de uma estratégia que tem regras claras, a gente vai seguir as regras da estratégia. Então, por exemplo, o que aconteceu essa semana? O papel ele tinha ali um preço de stop, que é um stop de fechamento, no caso da Rocket 5, é diferente, por exemplo, em outras estratégias. A Small Rocks vai usar ali stop na pedra, mas aqui é um stop de fechamento num valor pré-determinado. O que diz os estudos que a gente realiza? Esse tipo de stop consegue desenvolver os resultados que a gente viu nos últimos meses, aí como 13% em maio, 12% em junho, 12% em julho, com esse preço, do jeito que ele é calculado, do jeito que ele é divulgado. Então é por isso que quando a ação fecha abaixo desse valor, o que a gente faz? A gente segue essa lógica, a gente segue essas regras que foram validadas, foram desenvolvidas. E é muito importante, é essencial que você que está nos assistindo entenda que a gente não consegue prever o futuro. E é por isso que a gente segue as regras, que a gente estuda, desenvolve e valida. Quando a ação estopa, a gente não tem garantia nenhuma, a gente não tem conhecimento se no dia seguinte ela vai subir ou cair. Inclusive, a gente poderia falar aqui de 2 exemplos bem claros assim dessa situação. O primeiro exemplo, acho que fica por conta de uma situação que aconteceu até na Small Rocks, na verdade, que foi a ação ali de Recrusul, que a gente estopou a ação, nos dias seguintes a ação continuou em queda, chegou a cair, continua caindo, já tem uma queda de mais de 20%
depois que a gente estopou. No momento que a gente estopou, a gente sabia que ela ia continuar caindo? Não. O que a gente sabia naquele momento é a regra do jogo, a regra daquela estratégia foi acionada e dizia para a gente estopar aquele ativo. Em contrapartida, a gente poderia olhar, por exemplo, o ativo de LOGG, de log, que participou aí da carteira nos últimos meses. Foi um ativo ali que passou muito próximo do stop loss, mas continuou subindo, continuou se valorizando. Quer dizer, a gente sabia ali naquele dia que durante o pregão o ativo passou o stop, mas não fechou, quer dizer, não acionou a regra para sair. A gente sabia que ele ia subir nos dias seguintes? Não, a gente não sabia. A gente simplesmente segue as regras que a gente desenvolve, testa e valida e que vem possibilitando esses resultados que a gente vem tendo aí nos últimos meses. E um destaque é que isso tira o emocional, né? Então você não tem a influência, né, de pensar, eu vou sair ou não, fico na dúvida ou não. É seguido a regra, a risca, e aí se deu stop, a gente encerra a operação e vai para um próximo trade. A próxima estratégia é a Small Rocks. Nós também temos o resultado consolidado da Small Rocks em julho, que foi aí um resultado positivo de 8,03%. Agora no início de agosto, está praticamente estável aí, mesmo com a bolsa aí tendo iniciado esse mês em queda. Em 12 meses ela tem 87% de valorização e desde o início mais de 300% positiva. Agora a gente vai ver a carteira Big Rocks. Em julho aí a carteira Big Rocks teve um resultado de 12,60%. Agora no mês de agosto está aí nesse início de mês com menos 0,63%. Em 12 meses ela tem uma valorização de 70% e desde o início 171%. A Big Rocks vem desenvolvendo esses números fantásticos. A gente vê desde abril, ela conseguiu aí 4 meses com resultados acima de 12%, batendo a bolsa aí nesses últimos 4 meses. E aí nesse início de mês negativo, eu acho que é essencial que você que está nos assistindo entenda que 1, 2, 3, 4 dias, né, alguns dias, é muito pouco para dizer aí sobre o resultado da carteira no restante do mês. Muita coisa pode acontecer aí nesse período e é muito pouco, é menos ainda para dizer sobre o resultado da carteira no longo prazo, que é onde ela vai mostrar aí todo o seu valor, como a gente pode ver quando a gente olha para o resultado em 12 meses, que é quase 30 vezes maior do que o resultado da bolsa, e o resultado desde o início, que já ultrapassa aí a marca de 170%. Agora a gente vai ver a estratégia Indy. O Indy fechou aí julho com um resultado de 0,69% positivo. Em agosto, a gente não teve ainda nenhum trade encerrado, por isso está com resultado zero. Mas a gente está com uma operação aberta no momento, essa operação está positiva. Em 12 meses, a estratégia aí tem um resultado de 18% de valorização e desde o início mais de 90% positivo. O Indy já começa o mês de agosto aí com uma operação e eu queria aproveitar isso para resgatar um comentário que foi feito aí nas últimas semanas, né? O Indy ele tem uma média histórica de trades em torno ali de 3 a 4 trades por mês. E mês passado foi um mês um pouco atípico, a gente teve ali um trade durante o mês. E é interessante que você entenda que esse número de 3 a 4 trades é uma média histórica. O que isso quer dizer? Eventualmente a quantidade de trades aí vai oscilar. Vão ter meses aí com menos trades do que a média, como o mês passado foi um mês bastante atípico e apenas com operação. Também vão acontecer meses com mais operações do que a média, meses com 5, 6, 7 trades eventualmente. Esse mês já começou aí com uma operação aberta e a gente espera que possa ser um mês aí que volte a ficar mais próximo da média aí com mais operações e principalmente que seja um mês com operações positivas. Bom, agora a gente vai ver a tática do dólar. Em julho, a estratégia aí teve um resultado de menos 2,42%. Em agosto, a gente não teve ainda nenhuma operação fechada até o momento. Em 12 meses, a estratégia tem um resultado positivo de 25% e desde o início aí quase 69% de valorização. Tem um detalhe aí que talvez passe um pouco despercebido, principalmente para alguém que possa estar chegando agora aqui na Rock Trade ou assinou recentemente a tática do dólar, é que ela teve esse mês negativo aí em julho, um mês com resultado de menos 2,4%, mas ela vem de 7 meses seguidos de resultados positivos. Então é algo que eu sempre falo aqui,
você não pode abandonar aí o método, a estratégia por causa de um mês negativo, 2, ou algumas operações negativas consecutivas. Quer dizer, se a gente olha aí no gráfico, por exemplo, o último mês negativo da estratégia havia acontecido ali em novembro, ele vinha de uma sequência ali com outubro e novembro de meses negativos. A pessoa que eventualmente desistiu da estratégia naquele momento perdeu 7 meses consecutivos aí de ganhos, inclusive com ganhos aí na casa de 9% em março, na pior parte ali da crise que a gente viu esse ano. Bom, agora a última estratégia é o Ibov Machine. Em julho, a estratégia aí teve um resultado de 1,95% positivo. Agora, em agosto, nesse gráfico, né, o valor está zero, mas a gente, enquanto estava gravando esse call, a gente teve aí um trade encerrado, um trade positivo. Ele vai estar aí contabilizado no nosso próximo call. Em 12 meses, a estratégia tem 22% de valorização e desde o início aí quase 81% positivo. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando o nosso call e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fala, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações e todas as novidades aqui da Rock Trade.